Ariel Henry, atual primeiro-ministro, ou melhor, ex-primeiro-ministro do Haiti, renuncia ao cargo, que talvez fosse a principal reivindicação das principais gangues que controlam o país, principalmente do principal líder, que é o Barbecue, para acabar com, enfim, o caos instalado no país. Quais serão os próximos passos? Haverá uma missão de paz e será que de fato a democracia vai ser levada para a ilha? Vamos discutir aqui no vídeo o que vai acontecer no país. Notícias importantes também de um dia bastante confuso, complicado para os russos. Com uma série de ataques, incluindo alguns bem-sucedidos, tivemos ataques a refinarias, a pontos de energia, tentativa de invasão ao território russo, tudo disparado a partir da Ucrânia e até avião militar que caiu. A Rússia alega que não trata de nenhum grande problema e, inclusive, anuncia avanços em direção à Ucrânia. Inteligência dos Estados Unidos, inclusive William Burns, que é o responsável diretor da CIA, garante que a guerra está mudando e a Rússia está tomando ventos favoráveis, vamos discutir aqui exatamente por quê. E também a gente tem o início de um exercício militar marítimo gigantesco feito entre China, Irã e Rússia. Isso pode ser um prenúncio de uma aliança entre três países que estão em momentos difíceis da geopolítica internacional, mas podem se unir em torno de um bem comum. Será que de fato isso vai acontecer? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que o professor Ricardo conta muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não me segue no Instagram, @prof_Ricardo Marcílio, e já sabe, né? Quer ter acesso à plataforma mais completa de ciências humanas do Brasil, a de melhor qualidade, pessoal, plataforma Esfera, link na descrição, tá? Ali você vai ter um curso completo de ciências humanas, filosofia, sociologia, geografia, história e atualidades, um curso somente de geografia, geopolítica, atualidades, ou somente geopolítica, atualidades, para o seu bom entendimento, claro, pessoal, bom desempenho nas provas vestibulares, ou claro, somente para o seu conhecimento geral, tá? Eu tenho certeza, pessoal, que se você assinar, você não vai se arrepender. Tamo junto? Então, bora lá pro vídeo que tem assunto bastante relevante aí pra gente tratar. A gente teve, galera, a notícia hoje que o então ex-primeiro-ministro agora do Haiti, conhecido como Ariel Henry, renunciou ao cargo. Na verdade, né, ele fez o anúncio na madrugada, aqui a gente coloca, né, na madrugada de segunda para terça-feira, mas o anúncio já tinha sido feito pelo Irfan Ali, que é o presidente da Guiana, em reunião no CARICOM, país, né, que o Haiti... aliás, a organização com o Haiti também faz parte. Essa renúncia, ela vem muito, galera, por conta do caos que instalou no Haiti, muito porque a gente até destrinchou um pouco mais com detalhes no vídeo passado, mas o Haiti já era um país que passava por uma guerra civil. De 2004 até 2017, tivemos uma intervenção militar da ONU, liderada pelo Brasil, o Plano MINUSTAH, que deixou... excetuando ali, né, alguns probleminhas relacionados a algumas denúncias de abuso contra os direitos humanos, enfim, tá? Nem toda a população curtiu essa intervenção da ONU no país, mas no período em que esteve, você não teve a atuação tão forte das gangues. Depois, quando o plano acabou, a gente teve o Moise, Juvenal Moise, assumindo o poder, só que ele foi morto em 2021. Desde então, de maneira provisória, a gente teve a eleição do Ariel Henry, que atuou como se fosse uma espécie de substituto, prometendo convocar novas eleições. Eleições que nunca foram convocadas, até porque ele alegava que não havia segurança no país, pela volta da atuação das gangues. É um país, cara, que por conta da pobreza, de todo o seu histórico, você tem o país todo dividido com atuações em espécies de estados paralelos. Então, táticas como extorsão, como enfim, né, coisas péssimas, acontecem bastante no país. Todos esses grupos, ou pelo menos parte deles, liderado pelo Barbecue, que é o responsável pelo maior gangue que atua no Haiti, conseguiram se mobilizar, dominaram cerca de 80% do país e anunciaram que eles querem a renúncia do primeiro-ministro. Ele então, pessoal, não é que ele fugiu do país, né, mas estava em reunião em outros países, até tentando fazer com que o Quênia, país africano, liderasse uma possível missão de paz que vai ser instalado no Haiti. No final das contas, ele anunciou a sua renúncia, anunciando que era para o bem do povo haitiano, e de verdade, hein, pessoal, pelas manifestações que tivemos em Porto Príncipe, capital ali do país,
Claro que é muito difícil porque estamos falando, né, de uma imagem, nem sempre a imagem ela condiz com o que toda a população do Haiti pensa, mas houve uma espécie de satisfação. Não porque talvez gostem da atuação das gangues e respeitem o que elas estão falando, mas muito porque também viam nele a figura de um cara que não era legítimo, que não representava a população haitiana e talvez alguém que não pudesse trazer uma estabilidade política para o país. Com a renúncia, ele anunciou que vai ter uma espécie de conselho de transição, ele vai indicar um primeiro-ministro para ser o seu sucessor, só que ele não vai poder participar das próximas eleições e esse conselho sucessório, esse conselho de transição, vai contar com 2 observadores e 7 membros, alguns membros da iniciativa privada, alguns civis e também membros da igreja. Quantos serão, como que eles serão escolhidos? Tudo ainda vai ser decidido muito possivelmente na próxima missão de paz, que vai tentar instalar algum tipo de princípio de força democrática no país, tá? Professor, isso de fato vai acontecer? Novamente, temos que aguardar cenas dos próximos capítulos. Os Estados Unidos, ele anunciou um financiamento para esse plano de paz liderado pelo Quênia, mas assim, teoricamente, o que o barbecue, o que os grupos, o que as gangues queriam era a saída do primeiro-ministro. Eles falavam que uma nova eleição convocada pelo antigo primeiro-ministro talvez não fosse a melhor medida, visto que as eleições nem sempre colocam quem eles querem no poder. Será que esse conselho de transição, que vai ser nomeado em conjunto com o atual, ou que renunciou, né, primeiro-ministro, em conjunto com forças da ONU, vai ter legitimidade frente às gangues? Elas aceitarão? E se não aceitarem, vai ter algum tipo de briga entre as forças da ONU, a força do Haiti, a atuação das gangues? Cara, é muito complicado saber o que de fato vai acontecer. Lembrando que nas últimas semanas, as gangues conseguiram libertar mais de 3 mil presos que estavam ali, né, sob custódia do Estado, e a gente teve um monte de ação contra as forças armadas oficiais do país, do Haiti. É uma situação praticamente de guerra civil. A gente tem que ver quais vão ser os próximos passos para saber como que as gangues vão se portar com esse conselho de transição e com a possível atuação do Quênia liderando uma missão de paz da ONU. Será que vai ser aceito? Será que eles aceitam? Vai ter algum tipo de coalizão entre a ONU e as gangues? São cenas dos próximos capítulos que eu prometo que eu trago aqui para vocês. Outra notícia, pessoal, que movimentou bastante, está ligado à Rússia. Eu diria que foi um dia, no mínimo, movimentado para os russos. A gente teve alguns pontos importantes. A Ucrânia conseguiu fazer uma série de ataques. E lembrando, pessoal, que se na frente de batalha é fato que os ucranianos não estão tendo muito sucesso, eu já analisei com vocês, eles estão tendo sucesso, por exemplo, na atuação do Mar Negro, segundo a Ucrânia. São números ucranianos, hein? A Rússia não confirma. Mas cerca de 1/3 da frota marítima russa posicionada no Mar da Crimeia já foi destruída com a atuação de drones marítimos, enfim. Então isso está enfraquecendo o poder da Rússia. A gente teve até uma imagem compartilhada pelo The Economist, que a Ucrânia conseguiu voltar a exportar seus grãos pelo porto de Odessa, pelo enfraquecimento da frota marítima russa. E querendo ou não, pessoal, a Ucrânia, antes da guerra, era responsável pela produção de 10% dos grãos no mundo. Hoje estima-se que esteja mais ou menos em torno de 80% a 90% da capacidade produtiva de antes do conflito. Ou seja, é fato, galera, que a gente tem uma volta, vamos colocar, e isso vai ajudar bastante a economia ucraniana, consequentemente gerando bastante valor para eles. Outro ponto, se eles não conseguem avançar na frente de batalha, a Ucrânia está conseguindo dar bastante trabalho com os ataques com drones. A gente teve uma série de ataques a refinarias, tanto que a Rússia vem tendo impacto, sim, na exportação dos combustíveis fósseis, e 6 grandes refinarias russas foram atacadas. Outros pontos, por exemplo, de geração de eletricidade, centrais elétricas e Leningrado também foram atacados. Só que o ponto mais polêmico, eu diria, foram as incursões militares. A gente sabe que existem vários russos que estão insatisfeitos, que não gostam do governo Putin. Grande parte deles, ou parte deles, fugiram para o território ucraniano e formaram como se fossem espécies de exércitos de voluntários. Um deles é o conhecido como a Legião da Liberdade, uma unidade de voluntários russos, que já praticaram ataques no ano passado, fizeram pequenas incursões próximo ali de Belgorod e tal. Eles avançam um pouquinho, dão algum tipo de troca de tiros com o Estado e depois voltam para suas áreas originais. A gente teve, segundo as informações oficiais, avanços em 3 pontos diferentes, muito próximo da região tanto de Kharkiv como também da região de Belgorod e também da região de Kursk. Inclusive, tá? Aí a gente tem diferenças de narrativas.
Segundo, as forças russas pró-Ucrânia, que fizeram as ofensivas, ou seja, esses voluntários russos que lutam pela Ucrânia, eles conseguiram inclusive dominar a cidade de Tetkino, que é uma cidade que fica na fronteira na região de Kursk, obrigando o governo local a fechar escolas, fechar instituições e inclusive ficar até sexta-feira dessa maneira. Algumas incursões também aconteceram próximas de Kharkiv e em Belgorod. Em Belgorod, os ataques que aconteceram, até tem uma foto que mostra a fachada de prédios públicos, de prédios políticos em Belgorod, que foram, vamos colocar, atacados por essas forças. Professor, isso representou algum tipo de dano mais estratégico para os russos, tal? Aparentemente não. O que o próprio Ministério da Defesa da Rússia garante é que sim, houve ataques em Belgorod e em Kursk, só que eles conseguiram matar o que eles consideram como terror, tá? Inclusive eles colocam que 60 foram mortos pelo Estado russo, incluindo 4 picapes. E que desde o dia 10 de março, várias tentativas estão sendo feitas. E que desde aquele momento, 100 homens, 6 tanques e 20 blindados, eles foram combatidos. A Ucrânia, ela confirma que as operações de fato aconteceram, mas fala, tá? Eu não tenho nenhum tipo de poder sobre essas milícias ex-russas, né? Pró-Ucrânia, que atuam no território russo. Eles agem por conta própria. Professor, isso trouxe alguma consequência mais negativa? É que nem eu falo para vocês. Eu acho que, assim, do Mar Negro é impactante e atacar infraestrutura que compromete a produção de combustíveis fósseis para a Rússia também é impactante, tanto do ponto de vista simbólico como principalmente do ponto de vista econômico. Agora, essas pequenas incursões, que pelas notícias que a gente tem até agora, tá? Foram avanços e voltas. Isso pode até afetar um pouco a logística, já que a Rússia está no momento de ofensiva contra os ucranianos, né? Mas falar que vai mudar o rumo do conflito, cara, foram pequenos ataques em Belgorod, em Kursk, ali na direção de Kharkiv, mas sem grandes avanços. Não acho que isso mude muita coisa. Mas a Rússia esteve sob ataque, é fato. O Ministério da Defesa da Rússia garante que todos foram exemplarmente repelidos. E inclusive garantiu que eles não só foram repelidos, como a Rússia também conseguiu avançar em direção a Donetsk, avançar em direção a uma cidade chamada de Novelskov, que é uma cidadezinha, pessoal, em direção a Donetsk, que foi dominada ali pelos russos. Ou seja, sem muitas novidades, vamos colocar assim, no campo de batalha, embora a Rússia tenha sido atacada. E isso não é a palavra do Ricardo somente, é uma palavra da Bloomberg. A Bloomberg, na verdade não da Bloomberg, né? A Bloomberg é só o canal de comunicação. Mas a gente teve, por exemplo, a própria CIA, representantes da CIA, conversando com o Congresso e com o Pentágono americano, deixando bem claro que a guerra está mudando seus rumos em um vento favorável para os russos. William Burns, que é o diretor da CIA, agência de inteligência dos Estados Unidos, responsável também, né, por práticas de espionagem e por aí vai, deixou bem claro, galera, que nesse momento a Ucrânia está, se continuar da maneira que está, perderá territórios em 2024 e está ficando sem tempo para os Estados Unidos voltar a armar o território ucraniano. Deixando bem claro que a Ucrânia está sem munições e nós, americanos, estamos ficando sem tempos para ajudá-los. E sem a ajuda dos Estados Unidos, a Ucrânia perderá terreno. Ou seja, como eu falei para vocês, foi uma ofensiva, é simbólico, mas não acho que mude muito os rumos do conflito. Caso a gente tenha, claro, uma intervenção da OTAN, tropas, os Estados Unidos, né? A gente teve, por exemplo, hoje o Biden mandando um plano de orçamento sem incluir, por exemplo, a Ucrânia no orçamento. Aquele pacote de 60 bilhões, que antes era de quase 90 bilhões de dólares, também não está sendo aprovado. Isso sim é bem definitivo. A Ucrânia diz, galera, que conta com pelo menos 12 bilhões de dólares para 2024, que se não vier, a Ucrânia vai ficar bastante comprometida. E para finalizar, pessoal, a última notícia importante que a gente teve, nesse momento está começando um exercício militar bem grande, exercício militar marítimo, que vai unir 3 países, Irã, China e Rússia. Esses exercícios, eles vão focar principalmente na região do Golfo de Omã e também próximo ali da península do Golfo da Arábia. Esses exercícios que juntam esses 3 países, segundo eles, tá? É um exercício chamado de Cinturão da Segurança 2024 e, além de tudo, tá? Existem ali Emirados Árabes, Índia, Cazaquistão e alguns outros membros que são membros observadores. É para garantir a segurança comercial para os países que estão envolvidos.
Só que perceba, galera, que a gente fala de 3 países que têm cada um a sua peculiaridade e os seus inimigos, mas que se unem em torno de uma necessidade comum, vamos colocar. Por exemplo, a China, Xi Jinping, ele teve essa semana um anúncio feito para os próprios militares chineses que é necessário se preparar para uma guerra marítima. Ele deixou isso claro, é uma ordem expressa para as tropas marítimas chinesas. Professor, mas por quê, né? Claro, confirmação a gente não tem, porque essa foi a notícia que foi divulgada por parte da mídia chinesa, inclusive, tá? Mas possivelmente, penso eu, que ou é por conta das ações da China no mar da China Meridional, o Xi Jinping foi bem claro, tá? Preparem-se para a guerra. Pela disputa do mar da China Meridional com o Brunei, com o Vietnã, com Malásia, com Filipinas, principalmente, né? A gente tem ali, galera, trocas não exatamente de tiros, mas de mangueiras com água, ataques, enfim. Há embarcações filipinas que fazem pesca no chamado Mar da China Meridional, é uma área super estratégica, é 1/5 da pesca mundial, 1/3 de todo o comércio internacional e grandes reservas de combustíveis fósseis, ou a própria questão em Taiwan também. A gente sabe, galera, que recentemente tivemos eleições em Taiwan e um candidato que se dizia independentista foi eleito. E, inclusive, a China falou, né? Olha, era uma eleição entre a paz e a guerra. E a gente teve Taiwan escolhendo a guerra. Então, fortalecer, fazer exercícios marítimos nesse momento faz sentido e corrobora até com as ideias, né, do Xi Jinping. Ao mesmo tempo, a gente tem a Rússia participando desses exercícios. A Rússia, que vem sendo cada vez mais, vamos colocar, encurralada por algumas declarações da OTAN. A Polônia falando que vai construir um aeroporto no seu país para a chegada de tropas que poderão ser utilizadas no território ucraniano. O ministro das Relações Exteriores da Polônia garantindo que já existem tropas da OTAN posicionadas na Ucrânia. E a própria questão, galera, de declarações da Alemanha, colocando que não ia colocar os mísseis Taurus, porque precisaria colocar também militares na Polônia, na Ucrânia. E não ia fazer como França e Reino Unido, que cederam o Storm Shadow e o similar francês, e aparentemente também colocaram seus militares. Ou seja, é um momento também que um exercício Steadfast Defender na Finlândia, na Polônia, com a entrada da Suécia, com a Polônia se fortalecendo militarmente, tentando convencer os países da OTAN a aumentar em 3% os seus gastos militares, não mais o mínimo de 2%, mas sim 3%, uma tentativa de fortalecimento e parceria. E não dá para esquecer do Irã. O Irã, que é a grande liderança do chamado Eixo da Resistência, com membros como Hezbollah, membros do Paquistão, do Iraque, Hamas, Jihad Islâmica, os próprios Houthis, por exemplo, no Iêmen, que estão fazendo agressões aí contra a Operação Guardião da Prosperidade, contra Israel e contra membros ocidentais. Ou seja, militarmente falando, todos eles têm inimigos. Mas vamos colocar, galera, na prática, são inimigos ocidentais, que têm, seja diretamente ou indiretamente por uma guerra de procuração, os Estados Unidos como principal mote. O que será que isso significa para a geopolítica americana? Lembrando, pessoal, que o Trump, que aparece ainda como favorito nas eleições, ele deixou um discursinho ali, né, uma cutucadinha. Falou que o Biden é o pior presidente da história dos Estados Unidos e falou que ele não será um ditador, como muita gente vem falando, excetuando no primeiro dia de mandato. Ele falou que no primeiro dia, ele como um ditador vai fechar as fronteiras do país e vai dar vai inocentar todos aqueles que participaram da questão do Capitólio. Será que o Trump, galera, muda a realidade geopolítica do Oriente Médio e dos Estados Unidos? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, galera, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.